A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 do quarto trimestre do ano de 2021, que tem por título Paulo e seu amor pela igreja. O texto áureo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14a, nos diz: porque o amor de Cristo nos constrange. A verdade prática: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Paulo, nesta lição, ele tem muito que ensinar. Nós temos muito que aprender com a vida, com as atitudes de Paulo. Paulo nos deixa um exemplo rico para que nós possamos seguir, para viver uma vida de vitória, uma vida de retidão diante do Senhor. Paulo nos ensina que os obreiros devem zelar, devem cuidar e amar a igreja. Por isso o apóstolo a defendeu, a protegeu e buscou viver na integridade as virtudes do amor, da fé e da esperança, nas diversas igrejas por onde ele passou. Como seguidores e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Paulo amou os membros da igreja, não só da igreja de Telassônica, mas por todas as igrejas que plantou no mundo gentílico. Como diz em 1 Coríntios 4, versículo 15, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Uma revelação que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Os tessalonicenses abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. O Evangelho não é só um discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição tocava o coração de Paulo. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos, pois este é o lugar que Deus nos plantou, é o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. É hora de demonstrar amor pela igreja local. Devemos amar a nossa igreja local, ter comunhão com os irmãos, nos disponibilizar para tudo que eles precisam, uns ajudando os outros, seja no material, seja no espiritual, uns orando pelos outros. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. É preciso que o ser humano responda a esse amor. É preciso crer para responder a esse amor. É preciso crer no sacrifício de Jesus para poder responder a esse amor de Jesus, dando sua vida por todos nós, por amor a cada um de nós. Segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Portanto, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros.
esse amor devemos demonstrá-lo na igreja local, amando uns aos outros. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. É preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes. Suprir as necessidades de quem precisa. Suprir as necessidades de quem precisa, visitar os irmãos que estão enfermos, estão nos hospitais, estão acamados, orar um pelos outros. Paulo mostra que o amor é mais importante do que todos os dons espirituais exercitados na igreja. O amor é o mais importante. Não podemos confundir o amor e a luxúria. Ao contrário da luxúria, o amor é dirigido exteriormente às outras pessoas e não interiormente a nós mesmos. Quanto mais nos tornamos semelhantes a Cristo, mais amor mostraremos para com os outros. As 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. A virtude do amor, segunda virtude. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estava diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. A virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência e perseverança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estava suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso coração, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus, crendo que Deus cuida de cada um, crendo que apesar das tribulações, Deus está conosco. Deus está nos vendo, Deus está nos guiando, Deus está conosco. E tudo na hora dele, no momento dele, tudo vai se resolver. Temos que ter
esperança e paciência. E fé em Deus. Que Deus tudo resolve. Paulo visitou Tessalônica durante sua segunda e terceira viagem missionária. Essa cidade era um centro comercial e portuário e estava localizada na Via Equinátia, que era uma movimentada estrada nacional. É provável que o apóstolo tenha escrito as 2 cartas aos Tessalonicenses enquanto esteve em Corinto. O evangelho veio em poder aos Tessalonicenses e teve um efeito poderoso na vida dos crentes. Sempre que a Bíblia é ouvida e obedecida, vidas são transformadas. O cristianismo é mais do que uma coleção de fatos importantes. É o poder de Deus para todo aquele que crê. O que o poder de Deus tem feito em sua vida? Desde o momento em que você creu no Senhor pela primeira vez, o que o poder de Deus, o que o poder do Evangelho tem feito em nossas vidas? Nas nossas vidas tem feito maravilha. Deus está conosco. Deus é conosco. E vamos continuar nessa perseverança até o Senhor Jesus voltar, para levar a tua igreja. Essa lição nós tiramos muito proveito para a nossa vida. Aprender que o amor é mais importante. É impossível amar a Deus, conhecer a Deus, conhecer o sacrifício do nosso Senhor Jesus, ter intimidade com o Senhor e não amar o próximo. O amor de Deus nos constrange. Temos que ter zelo pelas pessoas, amor pelos irmãos. Ajudar em oração, ajudar uns aos outros, que Deus agrada muito. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que a congregamos, amar a nossa igreja local. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Devemos sentir prazer, sentir alegria em ir à igreja, em ir à casa do Senhor, para louvar e engrandecer ao Senhor Jesus. Porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Devemos sentir prazer, não ir à igreja ao templo por um mero costume, e sim pelo prazer de adorar, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Adorar e engrandecer o grande Jesus que tudo tem feito em nossas vidas. Ter prazer em estar com os irmãos para adorar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Grande amor teve Jesus por nós, a ponto de se entregar, de morrer por nós, para nos dar o direito de estar hoje servindo ao Senhor, de hoje estar falando desse amor do Senhor, para hoje nós engrandecermos, louvarmos a Ele. Deus é fiel. Chegamos
ao final, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que esse amor possa cada vez crescer mais e mais em nossos corações. Esse amor pelo próximo, esse amor para ajudar o próximo, para orar uns pelos outros, para viver em comunhão. Fique com Jesus e que o Senhor possa continuar nos abençoando, possa continuar conosco. Que Deus é fiel.